É isso, meus amigos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, onde quer que vocês estejam. Somos os que já chegamos, mas vamos aguardando que outras pessoas, nossos colegas aqui do grupo de estudo da mediunidade, do reencontro, ainda possam chegar e aproveitar o conteúdo desta noite. Então, que todos tenham um pouco de água para que ela seja fluidificada. Quem quiser, coloque nomes de pessoas próximas ou distantes, encarnadas ou desencarnadas, que vocês entendam que a espiritualidade deva ajudar sobre qualquer aspecto. Tá bem? Então, nós vamos agradecendo a presença de todo mundo e vamos então solicitando a Luciana que possa cantar para nós as músicas que ela bem desejar. Tá bem? Então tá. Quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar e volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. E deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Um dia eu sei, o mundo há de sentir que assim não pode ser, sem amor e sem paz. Cantar, sorrir, pensar num mundo bom é ser uma criancinha, é brincar de ser feliz. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus.
cantar, sorrir, pensar num mundo bom. É ser uma criancinha, é brincar de ser feliz. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Muito obrigado, Luciana. Então, meus amigos, que nós possamos, agora abraçados, como irmãos, colegas, amigos, darmos início a esta semana, a partir de hoje, 27 de abril, e buscarmos o estudo da mediunidade, tanto quanto logo após um período sob assistência dos benfeitores, algo para o exercício da psicografia, da vidência e da concentração. Porque somos aprendizes da mediunidade, gostamos tanto de estudar tudo que diga respeito a essa ciência espírita, como bem nos trouxe Allan Kardec, e nos prepararmos para que, com o seu exercício, tenhamos em nós ferramentas para gerarmos auxílio através do intercâmbio entre os desencarnados e o plano físico, para que resulte disso todo o benefício possível para quem quer que seja. Nós agradecemos a todos os amigos, familiares que nos tenham sugerido em alguma ocasião que nós conhecêssemos a doutrina dos espíritos e nos enfronhando nos seus conteúdos, vamos procurando a nossa capacitação para o estudo e a prática dessa ferramenta tão importante na história da humanidade, sobretudo de Allan Kardec aos dias atuais. Que todos os lares nossos, de vocês, estejam repletos de luz, de presenças espirituais amorosas, mantendo tudo sob equilíbrio, harmonia, saúde, amor e paz. Gratidão aos benfeitores, e desse modo já vamos buscando o conteúdo da noite de hoje. Que as nossas águas, em algum momento, sejam fluidificadas pelos nossos irmãos. E desse modo, vamos dando graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Muito bem. A nossa apostila hoje, como vocês já sabiam, nós vamos retomando o estudo a partir da página 171, e tem o título Ação dos Espíritos no Plano Físico. Quando nós hoje lemos um título desse, nós entendemos perfeitamente do que se trata. Exatamente por causa do conhecimento espírita. Então, agora vamos ver com detalhes. Allan Kardec, no capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, dedica
102 questões. 456, 557. Ao estudo da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Nesse capítulo, o codificador analisa a ação dos espíritos no plano físico, que pode ocorrer de forma sutil pela influência mental ou claramente percebida nas diferentes manifestações mediúnicas de efeitos físicos e intelectuais. A interferência dos desencarnados no plano físico pode ainda ser boa ou má, fugaz ou duradoura. Os espíritos exercem também ação nos fenômenos da natureza. Essa é uma outra lembrança também. Então, primeiro item, influência mental. É comum supor-se que a ação dos espíritos só ocorre por meio de fenômenos extraordinários. Isto pode acontecer, mas é raro, ao contrário do que acontece no dia a dia. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles atuam de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, sempre conserva o seu livre-arbítrio. Os desencarnados, desde que lhes interesse, aproximam-se dos indivíduos e, se as condições lhes forem favoráveis, estabelecem uma comunhão mental que permite conhecer desejos, emoções, pensamentos e ações de quem pretende influenciar. É o que afirmam as entidades que coordenaram a codificação. Número 457. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Mesmo que isso não seja uma regra para todos os espíritos, dependendo da condição de cada um, isso é perfeitamente possível e é natural que os mais adiantados, os mais preparados, sobretudo quando há proveito evolutivo para que eles tenham ideia do que cada um pensa, sente, planeja, escolhe, é atributo deles, é condição dos desencarnados. Não que todo mundo fique no pé ou na vizinhança mental ou física das pessoas todas. Tudo é uma questão de motivação, de afinidade e, em geral, como é hábito, se são espíritos mais preparados, eles se aproximam, sentem as nossas coisas com o mesmo objetivo, que é de ajudar, proteger, não é? Inspirar as coisas boas, dependendo do que eles percebem que são a nota tônica da nossa condição do dia a dia, da vida comum.
Muito bem. Na outra página, o interesse dos espíritos nasce da afinidade estabelecida com o encarnado pelos processos de sintonia mental, como ensina Emmanuel. Dois pontos. É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Precede a sintonia entre duas mentes a afinidade intelectual ou moral ou ambas, pois o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos seus recursos imponderáveis, que lhe equilibram a existência. É um verdadeiro oceano, como ele coloca aqui. Se elevados, os bons espíritos estimularão o indivíduo para o bem. Se atrasados, insuflarão sentimentos inferiores que podem conduzir a processos obsessivos. Podem, mas não necessariamente. Às vezes de grande complexidade. Em suma, acrescenta o benfeitor espiritual Emmanuel. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. A partir da percepção dos pensamentos dos encarnados, os espíritos sugerem ideias que, se acatadas, podem alterar-lhes o curso da existência. É a sintonia mental que se intensifica enquanto perdura, como consta de O Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Foi uma pergunta de Kardec. E a resposta é, de certo modo, surpreendente, mas ela é real, ela é viva. Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Em que pese os espíritos diuturnamente inspirarem ideias, o indivíduo é livre para aceitá-la ou não. Como na maioria das vezes
as ideias transmitidas vão ao encontro das do encarnado, este as acolhe com naturalidade, sem crítica ou oposição. Essa possibilidade de contínua comunicação telepática entre encarnados e desencarnados decorre da mediunidade latente e comum a todas as pessoas. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem limites para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Aqui talvez seja interessante lembrar que ele se refere ao dia a dia das pessoas comuns, saudáveis, no planeta inteiro. Mas vale a pena lembrar que no campo da psiquiatria, das obsessões, a força mental, o poder mental de certos espíritos cobrando dívidas kármicas, descontentes com as suas próprias realidades, por razões de sintonia, por vínculos de vidas passadas, eles podem se aproximar e podem manter o encarnado dominado pelas suas forças mentais, indicando situações, condutas, caminhos tortuosos, porque eles podem estar vivendo uma atitude vingativa e eles, por causa dos erros do encarnado no passado, eles se tornam predispostos a essas ações ocultas de certos espíritos que geram sofrimento para as suas vítimas. Então, nem sempre, como está dito agora há pouco, o encarnado é que vai escolher se vai aceitar ou não aquela indicação qualquer. Tudo depende quem é quem foi quem, e agora, portanto, quem é quem. E o nível de sintonia, de predisposição, de culpa, por causa das transgressões às leis de Deus em vidas anteriores e, às vezes, até na vida atual. Por isso, Jesus, vigilância e oração. Serve para tudo, mesmo para os que tenham coisas muito boas, bonitas em comum. Faz bem para todo mundo. Dignifica o contato, a sintonia e a relação entre os dois mundos, através daquela ligação entre encarnados e desencarnados. Muito bem. A dona Ivone do Amaral Pereira, na obra Devassando o Invisível, desenvolve importante estudo sobre a mediunidade e as ações dos espíritos no plano físico. Dentre outros, a notável missionária relata que médiuns dedicados são conduzidos por seus amigos espirituais a elevadas regiões do mundo espiritual e são preparadas para tarefas
que deverão realizar. Ao acordarem, sem se lembrarem claramente do ocorrido, agem sob benéfica sugestão hipnótica, sendo que as instruções positivas recebidas lhes retornam à consciência, sob a forma de intuição, por exemplo. No momento da oratória, que é a pessoa que vai apresentar algo, falar sobre um tema, uma palestra, um estudo, não é? Da redação de textos elevados ou na tomada de decisões que beneficiarão a muitos. Só que, de novo, a lembrança que esse processo maravilhoso, ele vem de uma raiz neutra. E também durante a noite, durante o dia, dependendo de quem seja ou encarnado, em que fase da sua vida ele está, vivendo, às vezes, provas e expiações, as influências são no outro sentido, no sentido da obscuridade, do atraso, do sofrimento, da doença, do prejuízo. Então, o processo em si, o mecanismo é o mesmo, tudo depende de quem é quem, de que época, de que situação. E, às vezes, quanto a qualquer um dos mortais, pode acontecer que, numa altura, predomine um dos aspectos, e noutra altura, predomine outro. Então, a alternância é muito comum. Por isso que o médium tem que ter uma base sólida da doutrina espírita de um modo geral, mas do Evangelho de Jesus em particular. Do contrário, o sofrimento virá. Tanto para os que se deixam levar por influências ocultas, equivocadas e prejudiciais, como aqueles que estão distantes dos objetivos do progresso moral de cada um quanto a si mesmo. Então, todo cuidado é pouco. Dito de outra maneira, o fato de uma pessoa que é médium, aprendiz ou já um trabalhador, e que participe de reuniões mediúnicas muito bem, isso não quer dizer que garanta desse modo que no dia seguinte já não esteja perturbado ou gerando dificuldades para os que estejam no seu entorno. O orai e o vigiai, ele é algo para todo mundo, para todos os dias, todas as horas. Porque o mundo é repleto de espíritos com dificuldades morais, que querem ver o prejuízo dos outros e querem cobrar dívidas antigas ou mais recentes. Então, sugestão hipnótica, sendo que as instruções positivas recebidas lhes retornam à consciência sob a forma de intuição, para o bem ou para o mal. Por exemplo, no momento da oratória, da redação de textos elevados ou na tomada de decisões que beneficiarão a muitos. Então, como a inclinação, a vontade, o desejo é de algo como nessa lista, não vão faltar espíritos bons, benévolos,
bondosos que vão fazer parte do projeto de qualquer pessoa para a construção, a elaboração de algo positivo, que beneficia um número maior de pessoas. Às vezes, tais lembranças podem eclodir dias após o contato do médium com o seu anjo guardião ou mentor, ou outro benfeitor espiritual qualquer. No entanto, se o médium não se eleva no trabalho do bem, ou se nega, ou mesmo desconhece sua faculdade, pode emergir-lhe pensamentos e comportamentos desequilibrados, alimentados por entidades obsessoras, que lhe submeteu a uma hipnose negativa. Aqui também vale lembrar a questão do humor, do estado de humor de cada um, em cada momento de cada dia. E as alternâncias são muito comuns, quanto até aos médiuns com maior sensibilidade, com mediunidade mais ostensiva. Então, as flutuações de humor têm a ver com a invigilância, o despreparo, o descuido, a indiferença e ao orgulho. Por quê? Porque muitos, espíritas ou não, acreditam que se estão trabalhando na causa do bem da doutrina, estão imunes às influências de espíritos que querem o prejuízo individual, pessoal, daquele médium e da sua própria tarefa. O orgulho entra aí por quê? Porque as pessoas que fazem há algum tempo, eventualmente, uma boa produção mediúnica, ajudando nas tarefas do dia a dia da casa espírita, são até mais como que buscados pelos desencarnados que querem, através da influência moral que as pessoas em casa, no trabalho, no trânsito, na rua, aonde for, com quem for, nos relacionamentos humanos, alterne momentos, períodos de um humor que prejudica a si e aos outros com quem convive. Eu tenho um amigo, é uma maneira, assim, curiosa de lembrar, não é? Ele é muito conhecido, ele é um autor, um médium brasileiro, com livros publicados, e ele diz que todo médium é bipolar, no sentido de que às vezes está num polo mais benéfico, agradável, elevado, em outros nem tanto. O que é tudo isso? Convite à humildade, à oração, à vigilância, ao autocuidado. Então, existem obsessões produzidas pela hipnose durante o sono natural. Vejam só. O médium ignorante das próprias faculdades, e que, no caso, em geral, não será espírita, deixa-se dominar por um inimigo invisível durante o sono. Posso comentar? Vocês deixam?
Esse é um problema de saúde pública no planeta. Vocês me acompanham? Isso não é um caso isolado de alguém conhecido ou não de qualquer um. É uma tendência por causa do desconhecimento, do despreparo. Voltando, durante o sono, afina-se com o caráter deste e recebe suas ordens ou sugestões, tal como o sonâmbulo às ordens de seu magnetizador. Essa comparação é excelente. Então, o hipnotizador, o magnetizador, que vai, às vezes, agir terapeuticamente para ajudar o paciente, no consultório, por exemplo, ele usa do seu magnetismo para trazer o benefício para o paciente, de modo aparente, de modo conhecido, porque tudo isso é uma ciência amorosa para ajudar os pacientes. Mas, no mundo espiritual, porque são invisíveis, há algo que se passa, sobretudo durante o sono. Outra lembrança, reflexão: existem obsessores encarnados. Não é verdade? Aliás, dentro do círculo familiar, pode haver. Dentro do círculo de amizades, de convivência, de colegas de trabalho, que agem pela magia mental, por um magnetismo de baixa qualidade, irradiando algo que pode influenciar negativamente, seja durante a vigília, no dia, todo mundo acordado, seja durante a noite. E os obsessores encarnados, eles não precisam estar ao lado, no mesmo lugar. Eles podem estar a quilômetros, mas o que eles pensam, irradiam, produzem, tendo destino certo, pode causar dificuldades para quem quer que seja. Claro que tudo depende da condição de cada um para ter mais chances de uma sintonia maior ou menor. Enfim, vamos pensando. De tal maneira, ao despertar, reproduz mais tarde em ações de sua vida prática as ordenações então recebidas, as quais poderão levá-lo até mesmo ao crime e ao suicídio. Ivone alerta quanto ao valor da oração e da vigilância, reproduzindo Jesus, em especial antes do sono corporal, que protegerá o médium ou qualquer um sem mediunidade de assédios perturbadores. Aqui, o contexto é para os médiums, mas claro que isso é válido para todo mundo, porque todo mundo, em potencial, tem alguma sensibilidade. Como a morte não encerra a existência do ser, após os momentos que se sucedem à desencarnação e a natural perturbação do período pós-desencarnatório ser superada, o espírito retoma
à sua antiga personalidade, voltando a atenção para temas que lhe foram objeto de interesse e de preocupação. Buscará os ambientes de sua predileção e as companhias que partilham seus gostos. E aqui, isso não é só depois da morte física, isso é durante a noite. Como eu costumo lembrar, às vezes até numa palestrinha ou outra. Quando nós dormimos, cada um tem um lugar. Por quê? A alma sai do corpo. Quem vai para onde e por quê? Não é? Existe uma ciênciazinha aí, ligado à natureza mental de qualquer um. Por isso que a oração e a vigilância, e também, independente disso, as boas escolhas, as boas intenções, os bons procedimentos no dia a dia, ano após ano, tudo isso vai sedimentando a nossa condição moral, a nossa maneira de ser, de pensar e de escolher, de acordo com a nossa vontade, o que nos é bom para o progresso ou nem tanto. Faz sentido, não faz? Então, repetindo, vou voltar aqui um pouquinho. Os espíritos que já compreendem o valor do progresso, do perdão, do trabalho, da caridade, seguirão na ascese que os conduzirá a planos elevados da vida. Os que mantiverem o foco nos desejos materiais, na vingança, no egoísmo, no apego, no ciúme, no vício, encontram acolhida junto a encarnados da mesma tendência, passando ambos a alimentarem-se de fluidos deletérios, corruptores dos sentidos. Assim, devemos estar atentos à influência espiritual negativa que pode conduzir inúmeras pessoas às quedas morais quando invigilantemente se deixarem guiar por pensamentos perniciosos. Muito bem, meus amigos, eu creio que em função da hora e da nossa programação para hoje nós fazermos o exercício, nós vamos ficando por aqui no item 1 e na semana que vem, já no início de maio, não é? Nós vamos retomando e provavelmente vamos concluir esta etapa. Então, eu penso que o tema de hoje está sendo muito importante para qualquer um de nós, para as nossas reflexões, independentemente do potencial mediúnico, porque nós podemos levar o conteúdo de hoje para a vida comum de qualquer um de nós. Sejamos espíritas ou não. Claro que, sendo espírita, há uma familiaridade para se falar em mundo espiritual, sintonia, presenças de entidades e assim por diante. Então, nós vamos combinar assim. Vamos agradecendo a assistência desde o início e vamos nos preparando, buscando, não é? As folhas de papel,
caneta, lápis de cor ou crayon, para quem quiser esboçar um desenho, uma pinturinha, qualquer coisa que seja como que algo de sensibilidade. Sugiro que todos façam a tentativa de exercerem a concentração, esvaziarem as suas mentes, pensarem em Jesus, nos anjos de guarda, nos protetores, na paz, na cura, na saúde, e qualquer pensamento, ideia, tema, busquemos escrever alguma coisa, sem pretensão de que possa ser mediúnico o aspecto, que seja nosso mesmo. É uma maneira de fazermos o exercício que amanhã ou depois será tipicamente mediúnico. Hoje é anímico, amanhã é mediúnico. É natural essa sequência. Então, nós vamos interromper agora a gravação e vamos para a segunda parte. Então, meus amigos, tudo bem? Como é que se sentiram? Vamos então voltando naturalmente, reassumindo a nossa condição física e vamos ver como é que vocês estiveram durante esses minutos. Alguém, por acaso, que não é por acaso, pôde ver alguma entidade, espíritos, alguém escreveu alguma mensagem, pode abrir o microfone e comentar, por favor. Luciana, por favor, bom dia. O trabalho é divino compromisso. Isso já é sabido, e aquele que toma consciência de que as suas mãos podem operar em prol do bem, segue resoluto. O incentivo virá paulatinamente conforme esforço e dedicação. Nada ao acaso quando se trata de encontros e reencontros para este ou aquele mistério. Especialmente citando a lide espírita, onde o Cristo guia os trabalhadores da última hora para a ação contínua neste tempo desafiador de transição planetária. Acordemos, acionemos as potências mais íntimas para operar em cooperação útil neste movimento de amor. Já ouviste outrora, o amor move a multidão de pecados, e o Mestre jamais abandonará uma de suas ovelhas, tal como o bom pastor que é. Sigamos confiantes. As trombetas tocam, convocando-os de boa vontade ao serviço espírita cristão. Sempre ombro a ombro, Leopoldo. Muito bem. Assinou Leopoldo. É isso? Só Sim, faltou, só faltou escrever Ciro. Machado. Ah, tem o Machado também. Machado. Você acha que é ele? Tá ótimo. Sim, sim. Muito bem. Leopoldo Machado. Eu te mandei a foto dele, não foi?
Sim, acredito que sim. Acredito que sim. Vou colocar novamente no grupo. Tá? Muito bem. Alguém mais? Leandro, tudo bem aí, meu amigo? Bom, boa noite a todos. Consegui entrar da metade para o final da aula, mas bom, Ótimo. graças a Deus. Eu, é, eu teve uma psicografia, mas antes teve uma visão assim de um lugar, parecia ser uma vila, uma aldeia indígena. Estava de noite assim, e eles estavam dançando nessa aldeia. E aí eu tinha fogueiras, tinha uma estrela azul muito grande no céu, assim. Eu achei, assim, curioso, né? Era maior que o sol, assim, mas era azul. E a lua refletia essa luz dessa estrela. E aí tudo ficava azul, tudo ficava num tom azulado. Muito bonito, assim. Eles dançando. E aí teve uma explicação, assim. Eu vou ler aqui rapidamente. Filhos amados, dançamos porque temos na dança a nossa expressão de força criadora. Na vida corporal, em nossa cultura, dançamos para conectarmos com as forças da natureza. A dança delineia o traçado da pintura da vida. Cantamos para imprimir energia nos sons que aprendemos com os animais e em nossas vidas carnais e espirituais. Enriquecemos os cantos dos pássaros e de outros tantos irmãos animais, imprimindo o conteúdo da nossa história, da sabedoria dos nossos ancestrais, dos sonhos e da alegria de viver. O canto compõe os infinitos matizes das tintas da pintura da vida. Somos guardiões da criação divina da Terra. Aprendemos a evoluir traçando nossos caminhos lado a lado com as lutas de toda expressão de vida na Terra. Nosso dever exercemos com amor e carinho em todas as telas das nossas histórias de viver, sejam elas experiências nas florestas densas e repletas de vitalidade na Terra, sejam elas nas imensidões dos mundos mentais e por toda a beleza expressa em sua natureza sutil. Hoje emprestamos a nossa força aos homens de roupas, nossos irmãos e irmãs, apoiando cada um em suas lutas pelas florestas de concreto. Inspiramos a sabedoria dos nossos ancestrais, a quem desejar orientação e direção. Transmitimos a pureza de nossos corações na forma da amizade e da dedicação às causas dos sofredores de todo tipo. Sejam eles pintores de telas da vida, sejam eles servidores da amada Mãe Natureza. Nossa atenção se volta a todo aquele irmão e irmã que deseja crescer na pureza do coração, na sabedoria da experiência e na força da ação. Um abraço amigo de um eterno aluno das criações divinas. Aí ele escreveu Pena Branca, de novo. Muito bem. Leandro, que coisa linda que ele escreveu também, né? Curiosamente, gente, nós temos tido contato com Pena Branca há muitos anos, talvez há uns 30 anos, quando eu pude visitar, ainda no Rio Grande do Sul, casas de umbanda, casas espíritas. Então, é um amigo de muitos anos. Eu só não conhecia, vamos dizer, a sua condição literária, né? Mas muito bonito, é um presente para nós. Então, corrige lá alguma vírgula e depois, como a Luciana também, lá no nosso Telegram,
e que cada um possa reler as duas, Leopoldo Machado e Pena Branca. Aqueles que trabalham conosco na área mediúnica devem se lembrar, não é, do quanto muitas vezes eu me refiro a ele quando começamos uma reunião de desobsessão. Sempre com muita gratidão, muita gratidão. Graças a Deus. Obrigado, viu, Leandro? Alguém mais pôde ver ou escrever qualquer coisa? Posso? Claro, dona Adelina. Boa noite a todos. Hoje foi um dia um bocado confuso, mas eu sabia que, apesar da confusão, eu não iria psicografar ou escrever hoje muito. Eu sabia que havia de começar a rabiscar e, e comecei a rabiscar, porque passei a rabiscar em 2 páginas, assim, uns rabiscos muito confusos. Mas depois tinha aqui ao meu lado, portanto, os lápis de cor, melhor dos pastéis, não é? Pastel. E, e comecei, portanto, tirei, portanto, o lápis verde e comecei, e portanto, saiu assim não sei se conseguem ver uma cara de um, não conseguem ver, pois não? Já Eu, talvez, deixe-me. Consegue ou não? eu não. Ah, espera aí. Eu acho que tem a ver com o que está a interferir é É isso. a parte, o background, não é assim? Exatamente. Hum. Mas depois a senhora pode postar no grupo, Pronto, tá? está bem. Portanto, mas é uma cara de um homem com um aspecto assim um bocado aristocrata. E depois, portanto, quem me inspirou isto escreveu, parece-me que é o nome da pessoa que retratada é o Edu, deve ser Eduardo Lima. E no fundo, portanto, a pessoa assinou com saga. E quando eu olhei para o lado, havia um senhor, pai dos anos, parecia um senhor dos anos 1900, portanto, assim, mais ou menos, com um bigode muito farfalhudo, que me parecia ser a pessoa que desenhou isto, mas eu não conheço Gonzaga. E a pessoa retratada era o Edu, ou Eduardo Lima. Não sei. Tudo bem. Foi o que veio. Leia, leia para nós, por favor. Diga, diga. A senhora vai ler para nós? Não, é um Só desenho. o desenho. Ele não trouxe nenhuma mensagem, tá Não, bem? não, não, só veio com a identificação é do Lima e, portanto, a pessoa assinou com Saga. E eu vi essa entidade como se fosse o senhor bem, um bocado parecido com o rei Dom Carlos português. Assim, uma pessoa, portanto, incorporada, com um bigode muito farfalhudo, ah, uma presença imponente. Tudo bem. Não sei o que é. A senhora também escreveu alguma coisa? Não. Não, não, hoje não. Hoje não. Eu Está se sabia que não ia sentindo escrever bem? hoje. Está se sentindo bem? Sim, melhor. Graças a Deus. Estão todos bem? Vamos nos despedindo. Alguém mais gostaria de trazer algo? Vamos então pedindo para a Luciana, conforme combinado, ela vai cantar para nós de novo. E aí nós encerramos. E nos veremos aqui em maio.
logo no início do mês. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chama, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Somos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus nem fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons
cristão. Muito obrigado, Luciana, tudo muito lindo. Então, queridos, vamos nos despedindo, não é? Que vocês tenham uma ótima noite, uma linda semana. Temos a Fluido Infantil na quinta-feira e as preces de cada dia. E no mais tardar, na segunda-feira que vem, já no iniciozinho de maio. Cuidem-se bem e até lá. Boa noite a todos. Boa Tchau. noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos.